A Marvel e a DC vem passando por um replanejamento dos seus heróis e a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Vou deixar os convidados se apresentarem. Camila, diga quem você é e por aí vai. Oi, eu sou Camila Cerdeira, eu sou escritor, fotógrafo e trabalho com produção teatral. Eu recentemente lancei, agora em outubro, um conto de fantasia urbana chamado A Noite Cai. Ele vai abordar bruxas, lobisomens, aqui na cidade de Fortaleza, então quem tiver interesse pode procurar na Amazon. Eu também produzo conteúdo online, tanto de literatura, quadrinhos, séries, filmes, então é mais ou menos essa área que eu trabalho. E você, Gambit, faça as honras. Oi, para quem está me vendo, eu sou Gambit Cavalcante, eu sou jornalista, sou fã e entusiasta de Mulher Maravilha e sou podcaster, sou host e coprodutor do podcast Bichas Nerds, que está aí em todas as plataformas de podcast para você ouvir, são episódios quinzenais. Somos eu e mais 3 rapazes que são LGBTs e a gente está aí falando sobre cultura pop, quadrinho, e sobre como é que a gente contextualiza tudo isso com a nossa realidade de como pessoas LGBTs do mundo, né? Então, já dando entrada aí na nossa conversa, eu acho que é importante a gente começar pontuando para quem essas histórias são contadas e para quem elas foram contadas durante muito tempo e o que levaram as editoras a tomarem decisões importantes recentemente sobre como partiriam o que fariam com seus heróis e com novos personagens. Na visão de vocês, durante muito tempo, essas histórias elas foram feitas para quem e por quem? E por que era desse jeito? Assim, esse conceito de elas foram feitas para quem, eu acho um pouco complicado falar, porque assim, pelo que eu acredito, eles nunca segregaram quem era o público que iria consumir. Eles sempre fizeram quadrinhos para todos. Eles continuam fazendo quadrinhos para todos. A diferença é, eles agora estão representando outro grupo da população, porque antigamente eles só tinham uma representação majoritariamente branca, majoritariamente cis, majoritariamente hétero, e a gente está vendo essa diversidade. Então, acho que assim, a mudança que houve não é para quem é o quadrinho, porque o quadrinho sempre foi e continuará sendo para todos. Agora, quem ele representa. Eu preciso discordar um pouquinho da Camila. E como é que a gente pode fazer isso? Eu acho que o quadrinho, assim, eu entendo o quadrinho, de acordo com meus conhecimentos, né? O quadrinho ele é uma mídia que ela é um produto Bom, ele é um produto, né? O quadrinho é feito para a sociedade capitalista, então ele é feito para vender. O que acontece é que, durante muito tempo, assim como a Camila disse, e eu concordo com ela, as coisas foram feitas para vender, elas têm o propósito de alcançar a maioria da população, e aí quem produz esses produtos entendeu durante muito tempo que a maioria da população que dentro dessa maioria, né, não interessava as pessoas que são minorias políticas. Então, apesar de que lá no início dos quadrinhos, quando teve uma época em que muitas garotas consumiam quadrinhos, depois de um tempo, com a superpopularização dessa mídia, os quadrinhos começaram a ser produzidos por homens, normalmente homens brancos, heterossexuais e cisgênero, né, pensando que quem leria esses quadrinhos eram garotos, outros homens heterossexuais, cisgênero. E acho que assim, a indústria do quadrinho ela foi assim durante muito tempo. Vide a bolha industrial que se formou aí nos anos 90, que muita gente que lê quadrinho considera como sendo a pior era, né, a pior época para se ler quadrinhos, porque era quando se hipersexualizavam os personagens femininos, quando as mulheres eram desenhadas em posições impossíveis de se fazer fisicamente, com roupas impossíveis de se vestir, de sustentar um corpo, e aí isso afastou durante muito tempo, por exemplo, leitoras femininas, né, leitoras mulheres dos quadrinhos, por entender que era um tanto quanto ofensivo aquilo ali. Apesar da gente saber que os quadrinhos tentam refletir uma certa realidade, né, a gente sabe que, na realidade, as pessoas são diversas. A gente tem pessoas negras na sociedade, a gente tem pessoas LGBTs na sociedade, né, pessoas gordas, pessoas magras, pessoas mais baixas, pessoas mais altas, mas os quadrinhos, eles tentavam retratar o que os autores imaginavam que era o ideal de perfeição, né, o máximo que o ser humano consegue alcançar. Porque são super-heróis, né? São super pessoas
como diz um amigo meu, é super gente. Então, são sempre mulheres com um porte físico muito esguio, muito magra, com seios fartos, homens que são montanhas de músculos, com roupas que são muito coladas no corpo, que é o que se acreditava que fosse o ápice da sociedade, ou seja, muita gente não está representada ali porque não é branca, porque não é heterossexual, ou porque não é homem, enfim. E aí eu acho que é importante a gente entender do ponto de princípio dessas histórias e juntar realmente o pontual que vocês falaram, porque eu acho que em 2015, quando a Marvel vem com a All New, All Different Marvel, que no Brasil acho que ficou como a mais nova e diferente Marvel, eles vêm tentando meio que apaziguar essa situação, porque realmente eu como consumidor achava meio gritante a diferença que você tinha de tratamento das histórias que eram realmente meio perdidas num público pro geral, sabe? Tinha muito uma parcela focada para uma situação e quando ela vem em 2015 com essa tentativa de renovar, ela vem muito pela situação em que se encontrava já a própria Marvel na sua linha editorial interna, sabe? E aí, na parte dessa visão, em 2015 a Marvel vem com a All Different e a gente tem o surgimento de diversos heróis e reforço, e não é reforço a palavra, mas é a credibilidade nos heróis que já tinham existido na cidade. Por exemplo, o Miles, ele não é de 2015, mas a partir de 2015 ele ganha um foco muito maior pela Marvel. Durante essa época, a gente tem novos heróis surgindo. Tem alguma coisa especial para vocês desse momento que vocês acham interessante comentar sobre? Assim, eu, particularmente, eu sou muito fã, e eu não tenho distinção de editora. Eu gosto igualmente da Marvel e da DC, então eu realmente não participo dessa briga. Eu vou para todos os lados mesmo. E para mim foi muito bom, porque assim, eu cresci lendo Marvel, lendo DC, eu cresci vendo X-Men, e assim, eu sempre miguei muito pro X-Men, porque era onde eu tinha a maior diversidade, onde eu podia me ver. Eu tinha uma personagem como a Tempestade, que veio ali da década de 80, que é uma tentativa de você ter uma diversidade dentro de uma equipe. Mas e um segundo super-herói que eu gostava muito na Marvel sempre foi o Homem-Aranha. Eu sempre gostei muito por causa do desenho dos anos 90, eu acho que a gente cresceu com isso. E aí ter a possibilidade de ser um personagem que não é apenas negro, mas também é latino, como a maioria das pessoas brasileiras. Então eu achei muito representativo e eu gostei muito deles darem esse foco, que era um personagem que vinha crescendo, e eu gostei de que eles fizeram uma linha inteira direcionada para isso. Óbvio que tem fatores comerciais. A Marvel não estava vendendo bem e ela estava tentando achar o motivo do porquê não estava vendendo bem. Então ela disse, se todo mundo que sempre consumiu a Marvel não está consumindo, vamos olhar para novos leitores. E aí veio a Marvel, essa reformulação. E ela deu certo, tanto que a gente está vendo isso chegar agora para o cinema, para a televisão. Para os jogos, o Miles ganhou agora um jogo próprio, sabe? Como a gente ia ver um personagem que surge para, entre aspas, para surge, entre aspas, para ser a passagem de manto de um herói, ganhar tanta credibilidade, tanto sucesso. O melhor filme de herói dos últimos anos foi do Miles. E a gente deve falar que, assim, ele não é a primeira tentativa de passar o manto do Homem-Aranha. Já houve um segundo Homem-Aranha que era latino e que não deu certo. O público não abraçou esse personagem, mas com o Miles deu certo. A gente conseguiu fazer acontecer. E agora a gente está tendo esse boom de produtos. Vai ter filme, muito provável que vai chegar para o cinema. Eu acho que esse Homem-Aranha 3 vai vir o Miles. Esse vai ser o grande twist do filme. Então é muito bom ver que isso está chegando além do que eram os quadrinhos. Foi uma ideia que deu certo. Eu preciso dizer que, na verdade, é uma dúvida isso. Eu acho que o Miles Morales ele já chegou para o cinema porque esse último filme do Homem-Aranha que foi virtual foi para cinema, ele não saiu direto para home video, né? Não, ele foi cinema. Mas é porque foi pela Sony. Ele ainda não é dentro da cronologia do MCU. Não está dentro do universo da Marvel. Não está do cinema. Mas, enfim, apesar de não ter chegado em live action para cinema, ele já chegou para cinema e chegou chutando balde, porque é uma animação maravilhosa, inclusive recomendo. Eu preciso concordar com o que a Camila falou, principalmente na segunda parte do discurso dela, porque
eu acredito muito, Breno, que o que fez a indústria dos quadrinhos mudar, e assim, eu queria muito dizer que foi uma questão de conscientização, que foi porque os empresários da Marvel viram que a gente precisa ser mais justo socialmente, mais bem distribuído, mas a gente sabe que não foi isso. Foi uma questão puramente mercadológica. Eu acredito fortemente também que a era digital, né, o advento da internet, eu adoro dizer isso, o advento da internet fez com que pessoas como a gente passassem a ser mais ouvidas, né? E eu nem vou usar a expressão a gente passou a ter voz, porque voz a gente já tinha. A gente não tinha muito era onde expressar essa voz, porque as grandes mídias, os quadrinhos inclusos, davam poucas oportunidades para que a gente falasse. Mas, com o advento da internet, a gente passou a ser mais ouvido, né? A gente passou a ter contato direto com as grandes empresas, a xingar muito no Twitter, né? E eu acho que isso influenciou demais nas decisões que as indústrias tomaram, porque a gente entende, e eu falo isso toda a vida, né? O capitalismo, ele pega qualquer causa que seja justa, ele abocanha essa causa e transforma isso na causa comercial. Ou seja, se passou a vender, se passou a pegar bem para as marcas serem veganas, tratarem bem os animais, ajudar as criancinhas, então as marcas vão começar a fazer isso. E como de uns tempos para cá, a gente sabe que pega bem para as marcas não serem LGBTfóbicas, não serem racistas, não serem machistas, é óbvio que a indústria cultural ela também tinha que dar esse passo, e os quadrinhos, como indústria cultural, eles também abraçaram essas causas para que elas passassem a vender mais, e parece que deu certo. Que bom. E deu bastante, na verdade, deu bastante certo, porque a gente tem aí personagens que vêm nessa leva aí nova da Marvel, que, querendo ou não, hoje representam muito o rosto da marca. Tipo, a Kamala. Kamala Khan nasce aí como a nova Miss Marvel, e é assim, ela é um case de como um personagem bem trabalhado pode ser realmente o novo rosto da marca. Mas acho que, realmente, pegando teu gancho, Games, da gente comentar, que, por exemplo, a Kamala ela também ela é fruto de um sistema capitalista, ela é fruto de um produto para ser vendido, mas com certeza a pessoa que está por trás escrevendo, as pessoas que estão comprando essas ideias de novas revistas, de novos heróis, elas têm uma dedicação muito única. Então, eu realmente acho válido a gente fazer a crítica e ficar de olho sempre quando empresas fazem ações em cima de lutas de causas, seja ela sobre o racismo, seja ela sobre a homofobia, seja ela sobre o machismo, que é uma visão claramente mercadológica, mas que temos também pessoas por trás querendo fazer dar certo. Tanto é que a gente tem a Kamala e Miles aí, tipo, sendo realmente o rosto da nova geração da Marvel. Sim, tem um parêntese aí, né? A primeira coisa apesar de eu fazer essa observação, né, de que o capitalismo abraça as causas, abocanha tudo e tudo mais, eu não quero dizer aqui com isso que a gente tem que virar as costas para tudo. A marca não está sendo sincera, então não vou comprar, porque a gente entra num círculo vicioso, né? Se a gente não compra, o produto não dá certo, a gente volta tudo ao status quo anterior, porque é o que já vinha dando certo. Se Então, você não compra, se não vende. Se não vende, a gente não produz mais. exatamente. Né? Então, como a gente sabe que a indústria funciona assim, acho que é uma pena que a gente tenha que dar dinheiro para marcas que a gente entende que são puramente interesseiras, mas também entendo que se a gente não aproveitar, se a gente não fizer essa relação comutativa, né? Eles se aproveitam do nosso dinheiro, mas a gente se aproveita dessa falsa boa vontade para que as causas sejam divulgadas, acaba que ninguém está ganhando. Né? E a indústria dos quadrinhos ela ainda é uma indústria, ela precisa de lucro para sobreviver, né? Então, enfim, a gente entra nesse ciclo. A segunda coisa é que essas tentativas, né, de serem mais representativas e de com isso agradar o público, elas não são de hoje. Eu acredito não, é muito fácil a gente perceber que já tem um tempo, alguns autores tinham muita boa vontade de tentar fazer coisas boas. Vide X-Men, né, que é uma mídia não tão jovem, a X-Men é um quadrinho que data lá no final dos anos 60, e sempre falou sobre essa questão das minorias, do preconceito, né, sempre teve um paralelo aí com o racismo, depois com a LGBTfobia, e isso é uma coisa boa de ser observada. A questão, e eu também acho que isso foi algo que, mais uma vez, o advento da internet ajudou a gente a interferir, é que muitas vezes as pessoas que estavam inseridas na indústria também eram pessoas que já têm históricos de privilégio. As pessoas que escreviam quadrinhos são pessoas brancas. As pessoas que têm cargos de chefia em posições editoriais são homens brancos de meia idade. E aí
a gente conseguiu começar a reclamar e a exigir das marcas que, poxa, se tem um cara branco escrevendo personagens negros, por que não pedir a uma pessoa negra que escreva personagens negros? Será que não tem um profissional negro dentro da indústria dos quadrinhos que é um bom profissional? Será que não tem um bom profissional LGBT para escrever sobre personagens LGBTs? E eu também acredito que essa reclamação, essa cobrança também gerou mudança no mercado, mudança no modo de se fazer a mídia de quadrinhos, como no modo de se fazer cinema, por exemplo, apesar de que Hollywood ainda é extremamente racista e machista, né? A gente vê a história do Oscar, ao Grammy, com as polêmicas de premiação, né? Cantores deles só ganham R&B, né? Nunca ganham melhor. Aquela boa piada, tipo, você é nerd, depois me diz aí 2 minorias que tu odeia. Pois é. É desse jeito. Então, assim, eu acho que hoje as mídias elas estão melhores produzidas porque pessoas que fazem parte das minorias começaram a ser consultadas para escrever sobre as minorias. Mas eu também acredito que isso foi muito por pressão dos consumidores. Então, eu acho que a gente tem força mercadológica, né? Às vezes a gente não entende, acha que uma reclamação, marcar uma arroba, quem sou eu no meio de 1 milhão de pessoas? A Marvel nunca vai me ouvir, mas se todo mundo estiver insatisfeito, reclamar da sua insatisfação, e eu estou falando de não desistir da mídia, né? Mas sim tentar que ela seja corrigida. Eu vou fazer um exemplo aqui de uma coisa que eu acho que foi um tiro no pé, por exemplo, foi a Netflix ter cancelado o Super Drags. Porque Super Drags foi uma animação que causou muita polêmica antes de ser lançado, e depois que foi lançado, o público não aceitou muito bem, porque realmente tinham alguns erros ali editoriais, né? Piadas que eram fora de contexto, alguns termos que eram racistas e tudo mais. Mas qual foi o da Netflix? A Netflix, ao invés de fazer uma segunda temporada escutando o público e corrigindo o que ela errou, ela resolveu cancelar a série, cancelar a animação. Eu fiquei extremamente triste que a animação tenha sido cancelada, apesar de ter reclamações a respeito da animação, mas eu queria que ela continuasse e fosse melhor pensada, e não simplesmente tirada do ar. Sim, é bem isso que o Gambit falou sobre a questão de foram incluídos vozes diversas. Porque, assim, ia adiantar pouco você colocar o Miles, a Kamala e todo mundo que está produzindo lá atrás ser branco. Tanto que a Kamala, eu acredito que ela só surgiu como a Kamala porque ela já vinha com uma produtora que era muçulmana. Então, a gente já tinha um roteiro que permitiu que aquela personagem fizesse sentido. E a mesma coisa com o Miles, ou então com a nova onda do Pantera Negra, que foi escrita pelo Ta-Nehisi Coates, que ficou brilhantemente feito. Então, eu acho que é isso. A Marvel entendeu que precisava, assim, diversificar as vozes, tanto dentro quanto fora dos quadrinhos. E, como público, a gente tem que entender que a gente tem voz. Tanto para reclamar, mas muito mais para exaltar quem a gente quer. Que às vezes a gente esquece de fazer isso. A gente esquece de comprar o quadrinho, a gente esquece de dizer que está lendo. E isso é muito importante. Porque a empresa ela só vai entender quando ela vê isso, ela vê essa demonstração pública de que estão números, né? Sim. Se não tiver retorno financeiro, o produto não vai para frente. É uma pena a gente dizer isso. Eu também acho uma pena a gente dizer isso. Eu lembro que quando a DC, lá em 2012, fez o reboot para os 952, por exemplo, a DC lançou o quadrinho do Super Choque. E o quadrinho do Super Choque, nos Estados Unidos, ele durou 8 edições e foi cancelado, segundo a própria editora, por baixas vendas. O que me entristece é que eu penso assim, um produto como o Super Choque, ele poderia ser, esse é outro exemplo, né? Ele poderia ser melhorado ao invés de ser cancelado, para que as vendas melhorassem. Jamais a DC faria isso com o Super-Homem, por exemplo. A gente sabe que o Super-Homem tem aí 90 anos que tá sendo lançado, e é impossível dizer que durante, não são 90, mas acho que é 80 e alguma coisinha, 86. É de 39? Deve ser 90 mesmo. Eu não vou fazer essas contas, eu sou de humanas. É por aí. Mas, enfim, Superman teve várias fases que são ruins. E nem por isso ele foi cancelado porque as vendas baixaram. Não, eles chamaram uma galera que poderia escrever uma história que fosse melhorar as vendas do Superman. E eu sinto uma pena tremenda que não tenha sido feito isso com o Estático, por exemplo. Pô, se o Estático não está indo muito bem nas vendas, ao invés de cancelar, vamos tentar melhorar ele para que ele se torne mais comercial, para que ele se torne mais vendável. O sentimento que fica é que qualquer motivo é suficiente para desistir daquele tipo de mercado.
Ah, Sim. tipo, a gente tentou, mas foram vocês que não fizeram Depois dar eles lavam as certo. mãos, né? Não, eu É, lavo as mãos, gente. Eu não tentei, ninguém vendeu. comprou. É muito, muito isso, sabe? E, assim, mas eu também preciso levantar um ponto, que é pra galera meio que reaça, porque desde que a Marvel e a DC fazem esse tipo de tentativa de entrar nesse mercado, a galera reaça aponta muito que, esse quadrinho foi cancelado, esse quadrinho não era bom. E é importante a gente entender que muitos quadrinhos também chegam ao fim porque eles chegam ao fim. Um arco é Sim. completado, tem um começo e tem um fim, e ele consegue se completar. E isso não significa que a Marvel ou a DC falhou na tentativa de fazer uma criação do tipo. E eu falo isso para a gente Mas já para puxando. agora, a gente Não, já pode ser, diga. entendeu que a mata do quem lacra não lucra já foi por água abaixo, né? Bastante, bastante. O filme da Capitã Marvel, o burburinho que a internet fez que esse filme não ia dar certo, que não ia dar lucro, que não ia render, foi enorme. E o filme foi um sucesso, sabe? Tenho minhas críticas ao filme? Tenho minhas críticas ao filme. Mas mesmo assim, entende? Então eu acho que a gente ficar muito pegado nesse lance do que não lacra, não lucra, eu acho que já é um argumento que caiu por terra há muito tempo e a gente vai mostrando cada vez mais que existem mercados e existem motivos para se comprar. Mas as editoras têm que entender que isso tem que ser bem feito. Não pode ser de qualquer jeito só por fazer que fez. E aí, puxando já para esse lado, a gente já podia ir conversando sobre os heróis que ficaram desse movimento que a gente tem até hoje. Por exemplo, atualmente na cronologia da Marvel, a gente tem 2 Homem-Aranhas. O Miles não veio para substituir o Peter. A gente tem o Peter Parker como Homem-Aranha e a gente tem o Miles como Homem-Aranha. E eles não são tratados diferente, eles são Homem-Aranhas. A gente tem agora a X-23 com Wolverine, ela tem um manto de Wolverine. A gente tem o Logan com Wolverine, a X-23. A gente tem o Sam Wilson, que assumiu o manto do Capitão América, que foi durante muito tempo um grande burburinho na América problemática. E a gente teve ótimo momento da história do Capitão América. Era o Sam, mas ele era o Capitão América. Na visão de vocês, desses heróis que chegam e assumem esses mantos e fazem fazer a diferença, quais vocês tiveram particularidade a mais, ou tiveram a proximidade a mais com eles e falaram assim, nossa, isso aqui foi legal de ler? Eu gosto muito do arco da Thor, dos quadrinhos. Toda aquela saga que foi descobrir quem era a Thor, porque ela era a Thor, eu achei fantástico. Eu acho um dos melhores quadrinhos que eu já li na vida. Bastante. Eu gosto muito do Pantera Negra do Sam Raça, porque eu acho que ele conseguiu trazer uma África genuína, um afrofuturismo genuíno. Então, eu acho muito boa. Eu gosto do Sam Wilson como Capitão América, porque eu não gosto do Capitão América. Nos quadrinhos, eu nunca gostei dele. Eu nunca dei bola para ele. Eu gosto dele no cinema, porque ele é um pouco diferente. A gente deu uma limpada no Capitão América. Um ar mais puritano do personagem. Nos quadrinhos, eu gostei quando foi o Sam Wilson. Tanto que eu acho que eu acompanhei 2 arcos inteiros do Sam Wilson como Capitão América. Depois ficou muito quadrinho para ler, e aí ficou meio difícil na vida. Mas eu gosto muito do Sam Wilson. E a Kamala. Eu acho que a Kamala representa brilhantemente o que é a nova Marvel, porque ela representa o que o Homem-Aranha representou por muitos anos. Sim. E a gente tem essa nova cara, essa nova juventude, essa pessoa que escreve fanfic de X-Men. Eu acho realmente fantástico a Kamala. Bom, eu vou abraçar o que a Camila disse lá no começo para poder dizer para todo mundo também que eu sou, apesar de ser entusiasta de Mulher Maravilha, eu sou fã das 2 editoras e de outras mais, né? Eu leio, eu não posso não gostar da DC que me deu Mulher Maravilha, mas não posso não gostar da Marvel que me deu os X-Men, né? Além das coisas que saem pela Image e, enfim, etc. Eu estava aqui tentando pensar em algum manto, porque acho que foi a pergunta que você fez, né, Breno? Sobre um desses mantos dos personagens que foram transformados, que a gente consegue. E eu queria pensar em alguém da DC, porque eu acho que a Camila já falou muito bem de todo mundo da Marvel, e eu reforço o que ela disse sobre a Kamala. Eu acho que a Kamala é um desses principais mantos, assim, é um dos personagens que mais chamou a atenção quando foi feita, por não ser uma personagem nascida na América e por ser de uma etnia ou representante de uma população que sofre muito preconceito dentro dos Estados Unidos por causa ainda dos atentados de 11 de setembro. Mas eu não sei se eu consigo lembrar de algum manto, né, ou de alguém que recebeu o manto dentro da DC
eu me lembro que tem o Superman negro, que inicialmente, no 22, era o Superman da Terra 3. Era a Terra 2, desculpa. Era o Superman da Terra 2. Mas eu não sei se depois do Rebirth esse Superman negro permanece. Eu sei que... Acho que não, né? É. Eu sei que tem um Batman negro também, que acho que é Batwing. Que é o filho do Lucius Fox. Exatamente. Mas peraí, Batwoman. vou aproveitar esse momento de reflexão sobre a DC e já puxar o nosso próximo tópico, que é a promessa de renovação da DC, que a gente vai sofrer agora no começo do próximo ano, que a DC vai paralisar a sua linha editorial total para dar um pulo para um futuro onde esses mantos dos heróis principais foram passados adiante. E a gente vai ter, vou deixar você brilhar, porque é o seu assunto, a Mulher Maravilha brasileira, que é a Yara Flor, e a sua expectativa em cima desse personagem. Gente, eu tenho muito medo disso. Eu tenho muito medo. Apesar de que a gente acabou de falar que as coisas mudaram muito porque as linhas editoriais, elas mudaram as pessoas que trabalham lá. Mas eu tenho muito medo de que a Yara Flor seja avacalhada como foi a Fogo, por exemplo, que era a personagem brasileira da DC mais evidente durante muito tempo, e era uma mulher hipersexualizada, porque as pessoas no Brasil gostam muito disso. A gente gosta. Mas não é por isso que isso tem que ser, né, externalizado na personagem super-heroína de quadrinhos. A Marvel errou muito com o Mancha Solar, inclusive que teve um erro recente, né, no filme do Novos X-Men, Novos Mutantes. Dos Novos Mutantes, desculpa. O depoimento do diretor, dizendo que escolheu uma pessoa mais clara para fazer o Mancha Solar, porque ele queria que o Mancha Solar, como ele é um personagem rico, que ele tivesse cara de gente rica. E por isso não podia ser uma pessoa negra, né, mais retinta. E isso é uma coisa recente, do ano passado. Né? Então, eu fico com muito medo disso. Mas, contudo, no entanto, porém, todavia, a minha torcida é grande para que a personagem dê certo, para que ela venda bem, para que as pessoas se agradem. E eu sei que saiu uma arte dela uns 20 dias atrás, uma arte do quadrinho, em que aparecia, se não me engano, a Curupira na página, e eu achei que era perfeitamente coerente, uma vez que a Mulher Maravilha, que vem lá de Temícera, né, que é a Diana, a Mulher Maravilha clássica, ela recebe os poderes dos deuses da Grécia. Eu acho que é muito coerente que uma Mulher Maravilha, nascida no Brasil, receba seus poderes dos deuses da mitologia brasileira. Então, eu acho bacana que ela se encontre com a Curupira, ou com o Caipora, ou com o Saci. Eu só tenho medo que vire o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, eu não tenho tanto medo porque houve uma pesquisa por ilustradoras brasileiras para a DC. Não foi revelado qual era o projeto, mas, dado o tempo, aproximadamente era esse. Então, a gente junta um ponto aqui, um ponto ali. Então, eu acho que eles procuraram, sim, trazer pessoas daqui para poder fazer essa inclusão da Yara. Eu gostei muito. E eu, particularmente, gostei muito do novo Flash, que vai ser de gênero fluido, e que ele é uma pessoa negra, de gênero fluido, e eu acredito que isso vem muito da influência que o ator que fez o Kid Flash na série teve. Porque ele fez sucesso, teve uma parcela dos fãs que reclamou do ator, mas ele foi muito abraçado. Então, acho que seria uma linda homenagem a gente ter esse Kid Flash inspirado no ator, que é o Keanu Lansdale. Pois Sim. Desculpa, Breno. Não, pode ser, diga. É só para reforçar aqui esse detalhe de que eu, não só como brasileiro, fiquei feliz da Mulher Maravilha, que é meu personagem favorito, né? Tem uma representação aqui da Terra Brasilis, mas também de saber que as feições dela foram baseadas numa modelo cearense. Sim. E aí eu acho importante a gente também trazer para esse debate como essa história da Yara vai ser abordada, porque já foi dito que ela vai ser uma imigrante nos Estados Unidos e vai trabalhar essa ideia do não pertencer ao local e ser uma super-heroína do maior panteão de heróis que a gente tem do universo DC, né? Que é tipo que é a trindade máxima, que é Mulher Maravilha, Super-Homem e Batman. E os três, nessa nova tentativa da DC, vão ser trocados. A Mulher Maravilha passa a ser a Yara,
o Tim Fox, que é um dos filhos do Lucian Fox, assume o manto de Batman, passa a ser oficialmente o Batman negro, que já deu muito murmurinho na internet, porque a internet é assim, ela não lê as coisas e já quer reclamar. E a gente passa a ter o filho do Clark com a Lois, que é o Jonathan Kent, a ser o novo Super-Homem. E aí fica aqui o desejo e a vontade de que essas histórias sejam bem trabalhadas, porque tem potencial, sabe? Você pegar grandes heróis desse jeito, dessa visibilidade, para outros tipos de narrativa que fogem da, entre aspas, já normalidade desses heróis, porque querendo ou não, durante muito tempo, a metáfora do Super-Homem foi, ele não pertence à sociedade porque vem de fora. E eu acho que, como observador, não como pessoa que vivencia, a Camila pode falar isso melhor, eu acho que às vezes fica muito o sentimento de não pertencer à sociedade e trazer para o Super-Homem esse sentimento é um paralelo muito interessante. O que você acha disso, Camila? Eu, particularmente, gosto muito da abordagem que a série da TV da Supergirl fez, porque eles explicitamente tratam ela como um imigrante legal. Massa. Eles fizeram a terceira temporada inteira um político que assumiu a Casa Branca querendo expulsar todos os imigrantes alienígenas que não têm registro porque eles são ilegais. E isso foi um paralelo assim, explícito. Eles falaram com todas as letras, eles mostraram quem era o alvo, que era a Casa Branca, e a Supergirl sempre bateu esse palmo. Se você vai expulsar todo mundo, você vai ter que me expulsar também. Então, eu acho que essa é uma abordagem que vai ser muito boa e que às vezes as pessoas esquecem. Porque tem essa coisa do Superman ter o clássico aparência, branco, olhos claros, queixão quadrado, aquela coisa, ele é o branco hétero, sim. Mas tem essa coisa de, sim, ele é um imigrante, gente. Vamos lembrar que tem esse lado. Sim. Assim como a Diana também é uma imigrante, né? Apesar de ser embaixadora, então, tipo de uma diplomata. Mas... E aí, mais uma vez, abraçar o que a Camila falou, porque o Superman é um alienígena, mas é um alienígena higienizado, né? Ele é passável. Que nem os próprios X-Men, diga-se passagem, que a gente fala muito dos X-Men, que as diferenças e tudo mais, mas a equipe principal dos X-Men nunca foi o cara feioso, era só o Fera, que tinha a representação do cara mais diferente, mas todos eles são passáveis. Tem uma tirinha que eu acho engraçado, que são os Warlocks. Aí tá os Warlocks assim meio distante, aí tá tipo a Grace sofrendo, ai meu Deus, sou perseguida. Aí o Ciclope falando, eu enxergo vermelho. Aí os Warlocks assim de canto, assim, olhando pra eles, tipo, bitch, please. Pois é. E aí tem muito isso, né, do Superman ser esse imigrante alienígena, mas que é passável. Assim como a Mulher Maravilha, uma mulher não americana, a mulher nascida na Grécia, mas que é branca do olho azul. Né? E, então, eu fico feliz com essas mudanças e acho que esse esquecimento a respeito do Super-Homem é uma coisa muito comum do leitor. Eu não posso dizer por pesquisa que é do leitor de uma maneira geral, mas eu acho que o leitor de quadrinho, que é a bolha da qual eu faço parte, isso é muito fácil observar isso, né? Que o leitor de quadrinho lê X-Men e fica zangado quando aparece um personagem novo que é LGBT de alguma maneira. Né, que ele lê... Ele literalmente não entendeu sobre o que ele está lendo, né? Exatamente. Então, é muito fácil. Olha, tem coisas que são muito mais óbvias, como o caso de Sandman, por exemplo, que o próprio autor, o próprio Alan Moore, o próprio Alan Moore teve que dar coice no pessoal no Twitter, porque a série da Netflix agora vai ser desse jeito, com pessoas LGBTs, e, cara, gente, sempre foi assim. Não, sempre foi desse jeito. O Alan Moore desistiu do fandom de brasileiros. Né? Então, acho que dizer que as pessoas que leem Superman talvez não saibam, não tenham percebido ou que tenham esquecido que é sobre um cara imigrante que não pertence à sua terra, que foi adotado por pessoas do interior, né? Enfim, acho que é muito, acho que até óbvio, acho que é o mais simples possível assim, das coisas, que as pessoas esquecidas desse fato sobre o Superman. E agora, aproveitando para entrar já nas considerações finais, infelizmente, porque está muito bom o papo, a gente percebe aí que essas ações, tanto da Marvel como da DC, já começaram a criar ecos dentro de outras produções. A gente teve aí, como eu já comentado, o filme do Miles, que é o Spider-Verse. A gente teve o jogo do Miles, a gente teve agora o jogo dos Vingadores, que quem assume a frente durante muito tempo do jogo mesmo
é a Kamala. E a gente vai ter agora a série do Falcão e do Soldado Invernal, que vai ser abordado realmente essa passagem de manto do Steve Rogers pro Sam Wilson. As expectativas de vocês para isso, como é que tá? Eu queria dizer que estão baixas para não me decepcionar, mas eu não consigo. Eu tô contando, eu chorei na Comic Con de San Diego, quando eu vi o painel que o Sam Wilson chega com um escudo, eu comecei a chorar. Foi ridículo. Foi um papel assim, estúpido. Eu tava lá chorando. E aí saiu agora o trailer, estou empolgada. Já saiu o trailer de Kamala também. Estou empolgadíssimo. E quanto a DC, uma coisa que a gente tem que pontuar da DC é que eu acho que a DC fez o inverso. Eu acho que são as produções audiovisuais externas que estão influenciando os quadrinhos. Porque muita coisa dentro do Arrowverso, que eu sei que tem gente que reclama, mas o Arrowverso foi uma franquia de sucesso. Ele durou quase 10 anos, a gente tem que reconhecer isso. E ele conseguiu trazer muita coisa. A adaptação de Crise nas Infinitas Terras, Crise na Terra X foram brilhantes. Falaram sobre questão LGBT, falaram sobre questão racial. E eu acho que isso influenciou a trazer para descer um pouco mais disso. Eles mostraram que tem esse abraço da diversidade mesmo, de que tem público. Então, eu acho que a gente tem que falar isso. A gente teve um sucesso de Sandman na HBO também. Então, eu acho que a gente está conseguindo fazer esse caminho inverso, de fora para dentro com a DC. Sim. É muito comum que as mídias que são baseadas em quadrinhos acabam influenciando os quadrinhos. Isso não é de hoje. O Superman sofreu mudanças na década de 80 por causa do filme do Christopher Reeve. Mulher Maravilha sofreu mudanças por causa do seriado da Linda Carter. Eu lembro de uma mais recente, que é de quando saíram os X-Men para o cinema, e nos quadrinhos eles passaram a usar roupas de cor preto também. O Peter Parker, durante algum tempo, passou a soltar próprias teias dele mesmo, igual nos filmes. Então, é muito comum que isso aconteça, mas esse movimento que a Camila fala, ele também não é novo. Em que sentido? A Marvel, ela é mais representativa, pelo menos visivelmente mais representativa, nos quadrinhos, sempre foi. Mas a DC faz esse trabalho mais bem feito nas transmídias, né? Nos seriados, por exemplo, tendo seriados como Raio Negro, por exemplo, que é uma maravilha de seriado, que tem a retratação de uma família negra financeiramente bem sucedida, em que o drama da família negra não é não ter dinheiro, não é passar fome ou morar no gueto, né? Tem personagens transexuais no seriado da Supergirl, enfim, né? Eu acho que dentro das séries, do universo das séries, a DC ela manda muito bem, né? E ela é bem representativa nesse sentido. As expectativas que eu tenho com essas mudanças para as mídias que estão fora dos quadrinhos é a mesma que eu tenho quando essa mudança acontece nesses quadrinhos. A minha expectativa é que dure, porque a gente sabe que os quadrinhos eles têm um status quo eterno, né? Que nunca muda, ou seja, o Capitão América já deixou de ser o Steve Rogers outras vezes. Ele já foi o Sam nos quadrinhos, ele já foi o Buck nos quadrinhos, e não importa o que aconteça, mas cedo ou mais tarde, o Steve Rogers volta. A Mulher Maravilha deixou de ser a Mulher Maravilha nos quadrinhos, lá nos anos 90, foi horrível, mas a Diana acabou voltando a ser a Mulher Maravilha. O Batman deixou de ser o Bruce Wayne, né, quando era o Azazel, e depois voltou... O Azazel foi também o próprio Asa Noturna, foi Batman durante um tempo. Sim, o Asa Noturna com aquele menino nojento que ninguém gosta dele. O Damian. O Damian, esse mesmo, esse tem nome de demônio. Aí, enfim, a gente gosta quando essas mudanças acontecem, mas é uma pena que elas não sejam permanentes, que elas não durem muito. Eu preciso ressuscitar aqui o pacto do Homem-Aranha, porque o público não conseguia suportar. Tinha gente dizendo na internet, gente, eu li isso e eu fiquei... caiu da bunda. Do cara dizendo, como é que eu vou apresentar esse Homem-Aranha para o meu filho, que ele já é um professor universitário, que ele já é empregado, sendo que o Homem-Aranha ele tem que ser eternamente um adolescente com a tia doente, que precisa trabalhar fora e se dividir entre lutar contra o crime e levar o sustento para casa, sabe? Olha para as edições antigas. Você tem em casa. Pois é, exatamente. A resposta é muito simples. A resposta é essa, né? O Thor não pode ser uma mulher, porque cadê o Thor? Gente, ninguém botou fogo nas suas revistas.
sabe? Pega essas edições antigas e mostra. Mas, anyway, a minha expectativa é que pelo menos dure, que dê certo, que seja vendável, que as histórias sejam boas, né? Que a editora tenha boa vontade com essas mudanças, não faça assim, mudei, mas aí faz um monte de história cagada, aí todo mundo fica com raiva, aí a editora cancela. Não, faz a mudança, mas faz o negócio acontecer direitinho, faz bonitinho, faz história boa, que o público compra, o público fideliza, né? E assim, quem consome essas mídias, quem vai para o cinema, quem lê quadrinho, quem compra livro, não são só pessoas brancas, heterossexuais, cisgêneros, sabe? Nós, LGBTs, também compramos quadrinhos, nós também vamos para o cinema, as pessoas negras também vão para o cinema, também assistem séries, sabe? Mulheres também assistem séries, também vão para o cinema. Então, por favor, façam coisas que nos representem também, para que a gente também goste de ver. E aí todo mundo está ganhando, a gente se sente representado, fica muito feliz, o coração fica quente, e vocês ganham dinheiro porque estão fazendo isso. É a combinação perfeita. E é aproveitando isso para a gente encerrar, infelizmente, esse bate-papo, que eu acho que não poderia render muito mais. Eu queria tentar, de alguma maneira, falar de como, às vezes, as pessoas tentam fazer mudança dentro do cenário e acabam se atrapalhando. Eu sei que não é sobre quadrinhos especificamente, mas a gente tem aí o caso mais recente da Rebecca Sugar, criadora de Steven Universo, que tentou fazer uma mudança dentro do cenário de animações e teve que pagar um preço muito alto, mas conseguiu fazer o que ela queria. Mas, enfim, gente, muito obrigado de verdade mesmo por esse bate-papo. Fica aqui o agradecimento ao Gambit, à Camila, e vocês são sempre muito bem-vindos aqui no Sana para a gente bater qualquer tipo de papo, tá bom? Obrigada, eu que agradeço o convite. Só lembrando, eu tenho um conto lançado, para quem quiser ler, A Noite Cai, tá na Amazon. Você pode comprar ou você pode ler gratuitamente pelo Kindle Unlimited. Ele se passa aqui em Fortaleza, é uma fantasia urbana, tem representatividade, tem diversidade, tem lobisomem correndo pela Unifor. Vai ser ótimo. Bom, eu também agradeço o convite mais uma vez. A gente está aqui para isso mesmo, né? Eu adoro falar sobre esses assuntos. Foi bom conversar, rever o Breno e rever a Camila. Um beijo para quem assistiu a gente até agora. E é isso aí, vamos lá. Fala do podcast mais uma vez, só para o pessoal. Pronto. Se você gostou do que eu ouvi aqui, ou se você não gostou, mas quer ouvir falando mais, eu sou host no podcast Bichas Nerds, que é um podcast, apesar do nome, né? Eu não bem autoexplicativo, né? Bichas Nerds. Não é um podcast feito só para que homens gays escutem, não é só para bichas, é um podcast para o público todo. A gente esgota o assunto mídia, cultura pop, né? Falando sobre quadrinhos, sobre cinema, sobre cultura de uma maneira geral, mas a gente também fala sobre sociedade, também fala sobre religião, também fala sobre sexualidade. E, enfim, tem episódio aí para tudo que é gosto. A gente está no ar no Spotify e em todos os aplicativos de podcast. Muitíssimo obrigado. É o famoso em todos os seus agregadores favoritos. Mas, gente, é isso. Muito obrigado. Fica aqui um abraço. E a gente volta pro estúdio para daqui a pouco ter um bate-papo sobre os 85 anos do Maurício de Souza. Abraço. E aí?